Esse semestre nós vamos ver histórias de mulheres marcantes, mulheres da Bíblia que tiveram a sua participação na formação da história da redenção, e nós vamos começar com Esther. E o título aí, depois vocês vão entender por que é esse título, Esther na Casa da Pérsia. No decorrer das nossas aulas, vocês vão entender direitinho o porquê desse título, tá bom? Vamos lá. Como eu já falei, né, já me apresentei, meu nome é Nancy Fiuza, e essa nossa disciplina, Esther na Casa da Pérsia, ela vai ter a duração de 6 aulas, começando hoje, 15 de agosto, e nós vamos até dia 26 de setembro, ok? E lembrando aí, eu já coloquei para vocês e já deixei, né, o recadinho de que dia 5 de setembro não haverá aula, tá bom? Então já anota aí na sua agenda, já anota no seu caderno, caso você tenha um caderninho que você acompanhe as aulas, já anota aí, dia 5 de setembro nós não teremos aula. Aí você pode me perguntar, Nancy, o livro de Esther tem 10 capítulos e nós temos só 6 aulas. Como é que vai funcionar essa dinâmica de ver um livro inteiro de 10 capítulos em 6 aulas? Bom, hoje a gente vai dar uma introdução do livro de Esther, nós não vamos entrar especificamente no livro, nós vamos dar uma introdução, vamos conhecer alguns detalhes desse livro, porque são detalhes importantes para a gente compreender algumas coisas que nós vamos falar nas próximas aulas. Então, para a próxima aula, vocês vão ler o capítulo 1 inteiro, depois vai ler o capítulo 2 inteiro, e depois a gente vai dividir o restante dos outros capítulos, porque esses capítulos eles estão bem interligados, mas o capítulo 1 e o capítulo 2, eles são bem distintos, e a gente precisa prestar bem atenção no que está acontecendo nesses 2 primeiros capítulos. Esses 2 primeiros capítulos, eles são essenciais para a gente poder conhecer e para a gente poder discutir o que está acontecendo lá, naquele contexto dessa história tão bonita do livro de Esther. Então, não se preocupe, a gente não vai estudar o livro de Esther versículo por versículo, ponto por ponto. A gente vai ver a história de Esther, a gente vai comentar a história. Então, você não precisa se preocupar se a gente vai ter tempo de falar de todos os versículos ou de nos aprofundarmos especificamente no livro. A gente vai se aprofundar na história, tá bom? Então, vocês não fiquem preocupadas. Se vocês quiserem já ler o livro inteiro, né, já começar a ler o livro inteiro, usando como seu devocional daqui para frente, ótimo, tá? Mas a gente vai devagar também com essa leitura, para a gente poder pautar bem algumas coisas. Quais os objetivos de estudar a história de Esther, Antigo Testamento, para nós, mulheres do século XXI? Primeiro, é lógico, que é conhecer a história de Esther. Conhecer a história de Esther a partir de uma aplicação teológica mais consistente. Eu não sei se vocês já pararam para pensar ou se já repararam, dificilmente nós escutamos pregações, preleções, congressos, a partir do livro de Esther, não é? Então, a gente tem um pouquinho esse conhecimento da história de Esther, do livro de Esther, muitas vezes, nós que somos desde pequenininhas, né, do Senhor e que frequentávamos escola bíblica dominical, a gente tem lá as histórias da escola bíblica dominical, ou então da EBF, né, escola bíblica de férias, que às vezes usava o tema de Esther para a sua execução. Mas hoje, a partir de hoje, a gente vai conhecer essa história um pouquinho mais aprofundada dentro de doutrina. Também identificar esses princípios doutrinários da Bíblia, do livro de Esther, né? Quais são os princípios doutrinários que existem dentro dessa história tão interessante que é Esther? E, a partir disso, aplicar esses princípios na nossa própria história. Esther aconteceu lá no passado, há mais ou menos 3.000 anos atrás,
né, 3.000 anos, 3.000 anos atrás, né? Foi quarto século antes de Cristo, quinto século antes de Cristo. Então, é muito tempo. Então, existe, né, o que a gente chama de um abismo, né, de tempo entre a história de Esther e a nossa história, Mulheres do século XXI. Então, nós precisamos fazer uma ponte sobre esse abismo. Então, essa ponte é quando a gente vai fazer a contextualização do que foi aplicado lá, que é uma verdade absoluta, que é um ensinamento verdadeiro, bíblico, que tanto funcionou, foi aplicável para aquela época. É da mesma forma para nós hoje, é usável, aplicável, válido, é um princípio, é uma verdade absoluta e eterna que nós podemos usar aqui nos nossos dias, nesses tempos conturbados que nós estamos vivendo. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, nós vamos ver bem, assim, de forma panorâmica essa primeira parte da introdução. A gente não vai se aprofundar nessa questão da introdução do livro, porque a gente quer ter tempo nas outras 5 aulas para a gente poder conhecer mais Esther, conhecer Mardoqueu ou Mordecai, depende de qual é a sua versão da sua Bíblia. A gente quer poder entender um pouquinho tudo que está acontecendo nessa história. Gente, a história de Esther é uma história fascinante quando a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes muito importantes que estão lá. Eu digo, né, eu costumo ensinar e costumo dizer que o livro de Esther é um livro de peripécias. Eu não sei se vocês conhecem, né, o termo peripécia. Peripécia é aquele momento de uma dramaturgia ou de uma história que o autor da história está conduzindo aquela história, está contando aquela história, e a gente está vendo até o fim da história, né? A coisa está andando tão bonitinho, tão direitinho, que a gente já consegue presumir o que vai acontecer na história. Mas aí, de repente, sem mais nem menos, sem aviso prévio, o autor dessa história, ele muda a história, ele dá uma nova cor, uma nova ótica. Você fala, como assim? É verdade? Está acontecendo isso? Está acontecendo isso, uma peripécia. Aconteceu algo que fez com que o autor desse uma virada na história, uma guinada na história, e a gente fica assim, de boca aberta com aquilo que está acontecendo. Então, o livro de Esther é uma dessas histórias cheias de peripécias que se a gente se deter nos detalhes, a gente fica de boca aberta e assim deslumbrada com aquilo que o autor está nos apresentando. Bom, o título do livro de Esther sempre foi conhecido como Esther. Ele nunca teve outro tipo de nomenclatura, ou nunca houve uma razão para que se tivesse outro nome. Sempre foi o nome da principal personagem do livro, que é essa mulher muito interessante chamada Esther. O livro de Esther, ele não é mencionado ou citado explicitamente no Novo Testamento. Não há uma citação de nenhum personagem do Novo Testamento que vá falar a respeito de Esther. O livro de Esther é um livro bastante interessante, porque ele é o segundo livro da Bíblia que tem o nome de mulher. São só 2 livros da Bíblia que têm nomes de mulheres. O primeiro deles é Ruth e agora Esther. Ruth é muito interessante porque a história de Ruth é a história de uma gentia que foi viver no meio do povo de Deus. Então, ela era uma gentia e foi recebida no povo de Deus. Ela estava ali em Moabe e foi viver em Belém. Já a história de Esther é a história de uma filha do povo de Deus que vive no exílio, vive numa terra gentia, que é a Pérsia.
Então, enquanto o livro de Ruth, ele é um livro bastante querido, né, pelos judeus, ali pelos amantes do Antigo Testamento também, o livro de Esther é mais amado pelos judeus do que o livro de Ruth. Ele, na tradição rabínica, ele é muito importante. Na época mais posterior, mais antiga, esse livro ele era lido sempre na festa de Purim. Essa festa de Purim nós vamos conhecer ao estudar o livro de Ruth. Então, nós não vamos falar muito dela agora, nós vamos deixar para as próximas aulas. Então, todo ano, na festa de Purim, esse livro, antes da abertura das comemorações do Purim, esse livro era solenemente aberto, ele era lido, não é? Havia um momento de celebração pelo motivo, pela origem dessa festa, e os judeus se alegravam imensamente, tanto na questão da origem, quanto durante a festa do Purim. E hoje em dia ainda existe a festa do Purim, os judeus ainda comemoram a festa do Purim, mas a gente vai ver que hoje ela tomou uma conotação um pouco diferente de épocas atrás. Para vocês terem uma ideia como esse livro era tão querido pelos judeus, que nós temos aí uma citação de Brian Gregory que diz o seguinte, abre aspas, essa narrativa era tão poderosa que Hitler baniu a leitura do livro de Esther e os nazistas matavam no ato qualquer judeu nos campos de concentração que fossem pegos com ele. Ainda assim, muitos judeus eram capazes de criar cópias a partir da memória. Está errado aí, depois eu corrijo, tá bom? A partir da memória. Os judeus, eles tinham e têm tanto amor por este livro, pelo teor e pela origem da festa de Purim, que nós vamos conhecer, que essa leitura nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial era aquilo que trazia paz, alimento, conforto, consolo e esperança para aqueles judeus que estavam ali presos naqueles campos. Então, Hitler mandou banir, simplesmente extinguir. Né? Vocês sabem, né, que Hitler, em determinado momento, ele mandou queimar todos os livros de todas das outras filosofias e religiões que não estivessem de acordo com a sua posição, com aquilo que ele queria incutir na cabeça daquele povo naquela época. E a Bíblia foi um desses livros, o Antigo Testamento foi um desses livros que foram queimados, que eram que os nazistas procuravam para serem destruídos. Mas mesmo assim, os judeus, no seu maior momento ali de dor, de sofrimento, eles eram capazes, né, mesmo com os seus livros destruídos, as suas cópias destruídas, eles eram capazes de recitar uns para os outros e também de criar novas cópias. Então, é um livro bastante amado, bastante querido pelos judeus. O autor do nosso livro, do livro de Esther, é um autor desconhecido. Não há nenhuma evidência, tanto interna do livro, que a gente possa achar dizendo, não, foi essa pessoa que escreveu, quanto externa. O que é uma evidência externa? É quando outro livro da Bíblia cita o autor ou cita um personagem referente àquela história e que nos dá essa pista de que foi aquela pessoa que escreveu determinado trecho da palavra de Deus. Então, não tem nenhuma evidência, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, de quem tenha escrito o livro de Esther. Por esse livro conter um conhecimento tão grande da origem e da observância da festa de Purim, por conter também um intenso nacionalismo judeu dentro da história, dentro da narrativa, e por essa pessoa que escreveu, ele conhecer tão bem a corte da Pérsia, né? O primeiro capítulo vai dizer que isso, no segundo, desculpa, que Mordecai estava na cidadela de Suzã. Então, esse termo cidadela significa o centro administrativo, né, do reino. Então, por exemplo, aqui em Santo André, né, nós estamos em Santo André.
mas se eu disser para você, eu vou ao centro de Santo André, eu estou dizendo que eu estou no centro da cidade, não é? Ali onde o burburinho administrativo, né, que tem todo aquele movimento dos cidadãos, né, de Santo André, eles se reúnem naquele centro, ou seja, é de onde saem todas as diretrizes para a cidade. Então, quando a gente lê Cidadela de Suzano, no segundo capítulo, a gente tem esse entendimento. É o centro administrativo, onde todo o burburinho da cidade acontece. Então, por ter esse conhecimento ser tão vasto desse narrador, dessa história, subentende-se, né, ou fica claro, que esse autor é um judeu persa, é um judeu, ele não tem uma outra origem, mas ele é um judeu persa que vive realmente em Suzã, que conhecia essa dinâmica da cidade. Alguns estudiosos vão indicar que foi Mordecai, eu vou misturar muitas vezes, viu, meninas? Não, por favor, não estranhem, tá? Além de eu trocar nome, eu também gaguejo na hora de falar esses nomes. Alguns estudiosos vão dizer que foi Mordecai que escreveu, porque como ele tinha todo esse conhecimento, como ele viveu essa história e como ele participava da administração do reino, ele deixou registrado, tá bom? Mas nunca se pôde estabelecer essa autoria. Nunca houve um estudo que mostrasse com certeza de que foi Mordecai que escreveu o livro. Data e circunstâncias. Bom, como eu já falei, esse livro ele foi escrito em meados do século V antes de Cristo, ok? Ali por volta, esqueci o ano agora, 1400 antes de Cristo, ok? As circunstâncias pelos quais esse livro foi escrito foi para os judeus, tá? Essas circunstâncias, por que entrou no livro sagrado? Por que esse livro entrou para o cânon bíblico? Primeiro, para explicar a origem da festa do Purim. Como a festa do Purim tinha que ser celebrada, tinha que ser explicada, e essa festa nasceu num contexto gentil, não nasceu, né, ela não teve sua origem lá na Terra Santa, em Jerusalém, em Judá. Então essa festa a origem dessa festa precisava ser explicada. Então esse livro, né, os autores dizem que uma das características da existência desse livro foi explicar a festa do Purim, a origem da festa do Purim. Por que nós estamos comemorando essa festa? Como que essa festa nasceu? Por que nós devemos celebrar o Purim todos os anos? E também para estabelecer como uma festa a ser celebrada nas gerações futuras. Aconteceu num período muito importante do povo judeu, marcou algo muito importante para o povo judeu e por isso ela precisava ser lembrada em todas as gerações futuras. O povo judeu ele é muito ligado em tradições. O povo judeu ele dá muita importância para a sua história. É um povo que finca suas raízes na sua história. Né? É um povo que tem orgulho da sua história. Nós deveríamos ser assim também com a nossa história da redenção, né? Ter esse orgulho de poder nos aprofundar na nossa história, porque saber e conhecer a nossa história traz muitos benefícios e faz com que a gente cometa muito menos erros no futuro. Então, era preciso que houvesse um escrito. E os judeus eles são bem práticos nesse sentido, tem que estar escrito, né, para poder se repetir exatamente da mesma forma como aconteceu lá na origem. Então, esse livro é importante para explicar a festa, para estabelecer, né, essa importância de ser celebrada nas gerações futuras, mas também para regular a observância da festa, como essa festa deve acontecer e quando ela deve acontecer.
Para os judeus também é importante para comunicar a participação deles na história dentro das estruturas governamentais gentias. Aconteceu lá no exílio. A gente tem o livro de Daniel, do profeta Daniel, que vai contar a história de Daniel, de como Daniel foi usado também dentro de estruturas governamentais naquela época, do governo de Nabucodonosor e depois dos outros reis. Então, para os judeus também é muito importante esse livro nesse sentido também, para que o povo entenda a importância da sua participação dentro dessas estruturas. E para nós, né, cristãos, para nós que entendemos que o Antigo Testamento não é para eles, mas é para nós também, porque faz parte da história da redenção, de como nós entendemos a nossa salvação, é importante para comunicar o que Deus ele está apto para livrar e proteger o seu povo através da sua providência, da sua sabedoria, da sua soberania. Nós vimos em Ruth a providência divina em Ruth, e nós vamos ver novamente aqui a providência no livro de Esther, de uma maneira diferente e bastante, assim, surpreendente. Vocês vão gostar muito de estudar esse livro. Então, quando nós olhamos para o livro de Esther, a gente precisa ter bem isso no nosso coração, a importância dessa festa, por que foi tão importante para eles, e também entender essa participação do povo de Deus e como deve ser essa participação do povo de Deus em outras estruturas que não seja a igreja. Então, aí uma dica, né, do que nós vamos estudar nas próximas semanas. A participação da mulher de Deus, da mulher cristã, em outras áreas que não seja a área eclesiástica, a área igreja, né? Como que a gente deve se comportar, como deve ser a nossa presença nesses lugares. Vai ser muito legal, vocês vão gostar muito, tenho certeza. Vocês estão vendo como eu sou apaixonada por esse livro, né? Então, eu espero que eu possa contaminar um pouquinho vocês com essa paixão que eu tenho de Esther. E quais são as particularidades desse livro? Primeiro que, né, é uma curiosidade, né? Quem é aluno de EBD sabe que todo aluno de EBD ama uma curiosidade. Então, aí, essa curiosidade bem interessante é que Esther contém o versículo mais longo da Bíblia, Esther 8:9. Depois mata a sua curiosidade e entra lá, abre sua Bíblia em Esther 8:9, você vai ver que é o versículo mais longo da Bíblia. A segunda particularidade é mais interessante ainda, porque é aquela que diz que o nome de Deus não é citado em momento algum no livro de Esther. Você não vai achar o nome de Deus no livro de Esther. Nem Yahvé, nem Jeová, nem Senhor, nem Adonai, nem aqueles outros nomes que nós conhecemos, né, que são os nomes dados ao Senhor Deus como o provedor, aquele que cura, a nossa bandeira. Não, nada disso. Você não vai encontrar. Você também não vai encontrar nenhum resquício de citação sobre as alianças que Deus fez com o povo, né, judeu, que é tão importante, né, os pactos, né, de Deus com Israel. Você não vai encontrar esses pactos no livro de Esther. Você também não vai encontrar o sistema sacerdotal de sacrifícios do Antigo Testamento. Você não vai encontrar. Ou seja, você não vai ler em momento nenhum a respeito de Deus. E essa curiosidade levou algumas pessoas, alguns estudiosos, a fazer algumas perguntas. Por exemplo, o livro de Esther foi realmente inspirado? Será que ele deveria fazer parte do cânon bíblico, já que ele não fala nada de Deus? O nome de Deus não é citado em momento nenhum? Afinal de contas, né, qual a contribuição dele para a religião judaica? Porque o Purim não está ligado à religião, Purim está ligado à questão cívica, civil do povo judeu.
Então, porque se é algo relacionado ao civil, à questão da cidadania, à questão do nacionalismo judeu, por que ele tem que fazer parte da religião judaica? Estar dentro dos escritos judaicos. E para o cristianismo, então, se para o judeu, né, a religião judaica, já a gente, né, tem essas dúvidas todas, e para nós, cristãos, por que nós deveríamos ler Ruth? Por que nós deveríamos estudar Ruth? Qual a relevância de Ruth para nós, cristãos do século XXI? É tudo isso a gente vai responder no decorrer das nossas aulas a partir da semana que vem. Deus não aparece? Não, Deus não aparece explicitamente. Mas aí, usando a frase de Francis Schaeffer, que diz que Deus está lá e não está calado. Nós vamos ver que isso é bem verdade no livro de Esther. Ele não está citado, mas ele está lá e não está calado. Ele está falando e está falando muito. Se a gente prestar atenção, só um pouquinho, a gente vai ver que o livro está repleto da presença de Deus, mas de uma forma muito peculiar, muito interessante. Ele está nos bastidores, fazendo com que tudo aconteça de acordo com a sua gloriosa vontade, com a sua gloriosa soberania, através da sua providência e da sua sabedoria. E ele vai, né? O livro de Esther vai mostrar para nós atributos maravilhosos de Deus, né, agindo por detrás de cada ato, de cada um desses personagens. É muito interessante. Eu costumo, quando eu falo sobre Esther, eu gosto de trazer à minha memória a ilustração de uma luva de jardineiro. Se você pegar uma luva de jardineiro, simplesmente deixar essa luva do lado da sua roseira, vai acontecer alguma coisa? A roseira vai ser podada? A roseira vai ser cuidada? Aquela roseira vai ser adubada? Não, a luva vai estar lá do lado. Não vai acontecer nada com essa roseira. Ela vai ficar ali ao léu, ao tempo e ao acaso, como se acaso existisse. Mas a partir do momento que eu ou você pegar aquela luva, inserir a mão dentro daquela luva e começar a trabalhar na roseira, aí aquela roseira ela vai sentir o meu agir sobre ela. Ela vai ser adubada, ela vai ser podada, ela vai ser cuidada, não é? Ela vai ser regada com cuidado, com zelo, com amor. Mas por quê? Por que que a luva fez isso? Porque houve a necessidade de uma mão ser inserida nessa luva para que ela agisse sobre essa roseira. E é assim a história de Esther. É a mão de Deus dentro da luva, trabalhando, mas trabalhando aonde? Nos bastidores. Como se ele fosse aquele escritor de uma peça teatral, um dramaturgo, que ele escreveu a peça, ele escreveu tudo que os personagens vão executar na peça, só que ele fica ali, na baia, né, que a gente chama, que é um lugar onde tem entre a orquestra e o palco, ele fica ali e ele fica o quê? Dirigindo os atores. Ele fica de olho para ver se os atores estão fazendo exatamente aquilo que ele escreveu. Está dirigindo a história. É assim que Deus age no livro de Esther. É isso que nós vamos aprender no livro de Esther. E se a gente fizer a pergunta, né? Então, se Deus não aparece no livro de Esther, essa história é sobre a heroína Esther? Não, não é. Não é? A história é sobre Deus, mas é através da história de Esther e de outros personagens que Deus vai nos guiar até ele, a conhecê-lo, não é? A gente vai entender através do livro de Esther que através de pessoas imperfeitas, como eu, como você, como Esther, que ele vai nos mostrar a sua providência. E como essa providência está presente na nossa vida cristã, hoje nós
como pessoas, como mulheres que vivem no mundo secular. E quando nós olhamos para Esther, não é? Quando para essa mulher imperfeita, esses outros personagens que são imperfeitos, a gente vai poder entender como é que Deus alcança os seus propósitos eternos na nossa vida, assim como proporcionou para aquele povo, não só para Esther, mas para como todo o povo judeu daquela época. Bom, para a gente estudar o livro de Esther, a gente vai ter um material de apoio. É lógico que a Bíblia, né, a gente é o nosso principal material de apoio. Então, a partir da semana que vem, esteja com a sua Bíblia do lado do seu equipamento aí, do seu computador ou do seu celular, porque nós vamos ler bastante trechos do livro de Esther. Nós também vamos usar como material de apoio o livro do Emílio Garofalo, Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular, da editora Fiel. É esse livro aqui, não sei se está dando para vocês verem, tem aí na sua tela, está vendo aqui? Tá bom? Não é obrigado a comprar, você não é obrigada a comprar, é o livro de apoio que nós escolhemos para nos guiar pelo livro de Esther, o livro que está na Bíblia. Se você quiser comprar, você tiver, assim, gostar muito de ler, você vai ser muito beneficiada com a leitura desse livro. O pastor Emílio é um autor brasileiro, a linguagem que ele usa é muito legal, é muito joia, você vai gostar muito dele e vai gostar de tudo que ele escreve, porque ele é muito bom. Ele tem uma profundidade bíblica muito boa, reformada, dentro da palavra de Deus, e é muito joia. Editora Fiel, uma editora muito, muito, muito competente e muito confiável também. Mas você não é obrigada a comprar o livro, tá bom? Você compra se você achar necessidade ou se você gosta realmente de ler e quiser muito. Esse livro tem na Amazon como e-book, então você pode também comprar como e-book se você gosta também desse formato de livro, tá bom? E a gente vai ter aí uma bibliografia que eu vou apresentar no final. Aí, quando chegar no final do curso, dessa disciplina, vai ter todos os livros que eu usei para trazer aula, para fazer aula para vocês, vocês vão ter acesso a essa bibliografia, e se vocês quiserem também consultá-la, você pode fazer esse uso. Para a próxima aula, vocês vão ler o capítulo 1 do livro de Esther, mas eu quero que vocês façam a leitura do livro de Esther tendo as seguintes perguntas em mente. O que você conhece do livro de Esther? Até hoje, né? O que você lembra das pregações que você ouviu sobre Esther, daquilo que você aprendeu na IBD há uns anos atrás, ou de outra igreja que você estava, e agora você veio para a nossa e você lembra do que você aprendeu lá? Como que você via ou vê a Esther, os outros personagens, ok? O que você conhece do livro? Tenta fazer uma anotação aí, você não precisa apresentar nada para mim, mas é porque essas perguntas vão dirigir a nossa aula na semana que vem. Outra pergunta, o que mais chamou a sua atenção na leitura do capítulo 1? O que saltou do texto? Então, você vai precisar ler esse texto como uma aluna mesmo, que procura detalhes que chamem a sua atenção. Então, uma leitura com mais cuidado, com mais atenção. Porque tem coisas ali bem interessantes que, se a gente ler assim, de uma forma superficial, a gente vai passar por cima e não vai dar importância. Mas tem umas coisas muito importantes acontecendo no capítulo 1. E a terceira pergunta, qual a sua percepção, depois que você leu, que você prestou atenção, a respeito dos personagens desse capítulo e das atitudes que eles tomaram nesse capítulo, tá bom? A gente vai conversar sobre isso semana que vem, sobre essas questões aí, sobre essas 3 questões bem importantes para a semana que vem. O que você conhece do livro, porque talvez você tenha um choque daquilo que você conhece para aquilo que você vai aprender aqui,
nessa disciplina, nesse tempo? O que mais chamou a sua atenção que você, nossa, eu já tinha lido esse tema, mas eu não tinha prestado atenção que esse personagem fez ou está fazendo determinada coisa, está agindo de determinada forma, tá bom? Eu gostaria muito que vocês pudessem aí ter essa oportunidade de ler e de trazer esses questionamentos depois respondidos, não, como eu já falei, né, não para entregar para mim, mas para a gente poder ter um tempo aí de bate-papo depois da aula. Ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Nancy, Oi. eu dei uma pesquisada aqui na Amazon, e esse livro no formato online, para quem gosta, porque eu gosto, eu não tenho problema nenhum, tá R$ 29,87. O e-book. Porque eles chamam de formato Kindle, né? Isso. E aí, já os demais varia entre 31 e 35 reais nas lojas. Uhum. Aí tem frete, essas coisas todas. Aí eu não calculei, né? Quanto que está o livro na Amazon, o livro físico? R$ 34,29. Sem o frete, né? Que daí varia de região. É porque na Amazon eu não pago frete, então se alguém quiser comprar, tá bom? Pode me chamar ali no grupo, no particular, que aí eu peço sem o frete. Tá bom? Então a gente podia fazer. É só o Quem valor do quer, livro. vamos supor, a gente pode marcar assim, ó. Quem quiser te responde até amanhã, que daí você pede uma vez só, né? Se bem que não tem frete, né? Você nunca tem frete? Não. Ah, tá. Aí Bom, eu acho que seria uma boa também só para organizar, né? Quem quer, pede, todo mundo pede até amanhã. Quem tiver o interesse de pedir o livro, aí você pede e chega para todo mundo. Aí depois vê como entrega. tá. Não, a entrega a gente deixa na igreja, né? E cada um pega ali na igreja, que acho que fica Ah, mais tá. fácil, né? Quem Uhum. não é, por exemplo, daqui de Santo André, que tem o caso da Vera, de algumas outras pessoas que são de outras cidades, aí a gente vê como que a gente faz, tá bom? Mas, assim, para quem é da igreja, a gente retira na igreja. Talvez essas pessoas que não têm possibilidade de ir na igreja, que moram em outra cidade, moram longe, alguma coisa assim, só se colocar o endereço de entrega na casa delas. Aí teria que pedir separado, né? Então, Mas aí fica mais fácil para elas pedirem direto, né? Porque elas já pagam, porque se vão ter que pagar o correio de qualquer jeito, né? Vão ter que pagar de qualquer jeito. Tá bom? Joia, Amanda, muito bom. Meninas, quem quiser falar, participar, Luciana. Nancy. Desculpa. Posso? É só uma perguntinha. Nancy, como é que você vai disponibilizar os slides? Vai ser de tempo em tempo, no final da disciplina, a cada aula? A cada aula, como eu fazia no outro. Aliás, eu acho que no outro eu estou devendo a última aula, né, Darlene? Preciso verificar isso, eu não lembro se eu mandei a última aula. Mas a cada aula eu mando lá no grupo, tá? Hoje, por exemplo, finalizamos essa aula de introdução, aí a gente já coloco em PDF, porque fica mais fácil de vocês baixarem, aí eu já coloco em PDF lá no grupo. Tá bom, Nancy. Obrigada, querida. Mais alguém? Gente, nós temos aí 10 minutos ainda de aula, mais de 9 minutos. A gente tem 20 minutos de aula ainda, né? Se não tiver muitas perguntas, aí eu já parto para a leitura do primeiro capítulo. Nancy, eu não sei se você comentou e eu comi bola, não prestei atenção, mas eu fiz o estudo de livro de Ruth com você, e aí eu acho que você vai até comentar mais para frente. Então, eu entendi que Esther veio primeiro, é isso?
Esther veio primeiro que Ruth, por conta do Purim? Porque o Purim começou em Esther, né? Ruth veio antes de Esther. Mas Ruth por que é que Purim antes. está no livro de Ruth? Eu falei Purim no Ruth, no livro de Ruth? Falou. Ah, então desculpa, gente, eu confundi os nomes, tá? Por favor, desconsiderem essa informação errada. Tá bom? Eu troquei os nomes, tá? O Purim, a origem de Purim é no livro de Esther, tá? Então, quem me conhece sabe que eu tenho esse problema com o nome, tá? Às vezes eu troco os nomes. Então, quando acontecer isso, vocês, por favor, me puxem a orelha para eu corrigir a informação, tá bom? A É que foi origem bem do na hora livro que de você tinha Purim. acabado de fazer a associação de Ruth com Esther. Então, por isso que eu não achei que estava errado. Eu falei, mas então não entendi. Por que que tá? Eu não, primeiro que eu não lembro da informação do Purim quando a gente estudou Ruth, e aí eu fiquei um pouco confusa. Não, joia, Amanda, muito bom, tá bom? Gente, eu tenho esse lapso, tá? Eu confundo o nome. Então, quando até eu caminhar um bom tempo assim com as pessoas, né? Eu costumo dizer que as pessoas têm 3 nomes, tá? Já comentei isso com vocês, né? As minhas alunas sabem disso. Que quando você começa a andar comigo, ou ter aula comigo, ou, né, trabalhar no ministério, seja lá onde for comigo, você tem 3 nomes, tá? É o nome que a sua mãezinha te deu, que seu papai e mamãe te deram, o nome que você vai ter lá, quando chegar lá no paraíso com Deus, lá na eternidade, que você vai ter seu nome gravado na pedra, e o nome que eu te der, tá bom? Então, vocês não, por favor, não fiquem magoadas comigo se de repente eu chamar, por exemplo, a Sueli de Silvia, ou a Vera de Aline, tá bom? Eu vou trocar os nomes, tá? Enquanto eu não tiver, né, conjugado o rostinho de cada uma de vocês. A Gabi da Lourdes, nossa, demorei muito tempo, né, Lourdes, para chamar a Gabriela de Gabriela mesmo, né? Porque eu tive que fixar, né? Aliás, Nancy, ela não está aqui porque ela está participando da EBD dos jovens. Ótimo. Presencial, né? Infelizmente, ela queria muito estar aqui, mas é presencial, então ela teve que sair daqui exatamente na hora que começou o EBD. Ótimo, para ela vai ser muito bom, ela vai ser muito edificada lá. E depois Porque fala para ela assistir as aulas depois pela internet, né? porque ela tem que pegar, ela tem que estar mais entrosada com jovens também, né? Sim. O semestre passado ela pegou jovens e pegou mulheres, mas ela falou que ela queria muito estar aqui, até ela falou, queria muito estar aqui, mas como lá é presencial, é só presencial, ela falou que ela tinha que escolher, né? Eu não vejo a hora da gente voltar presencial também, num horário mais folgado para a gente, né? E a gente possa ficar também direto para o culto depois. Mas vai chegar, esse tempo vai chegar, em nome de Jesus. Posso fazer um comentário, Manassi? Por favor, Sueli, é que eu estava lendo um recadinho aqui, mas pode fazer sim, lógico. Eu achei bem interessante, né, quando você falou sobre a questão que não aparece o nome de Deus, né, no livro de Esther. Eu já havia visto já algum comentário sobre isso, né? E então você acredita assim que nós vamos ver bem evidentes mesmo os atributos de Deus, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Os atributos de Deus na questão da soberania, né? Que Deus está no controle da história. E também a justiça de Deus, né? Porque a vontade de Deus é totalmente realizada, né? A respeito do seu povo, de preservar o seu povo para o seu propósito maior, que era a questão do Messias, né? Então, eu achei bem interessante essa sua colocação, né? De que Deus ele está realmente regendo ali, né? O soberano mesmo é mostrado assim de uma forma bem clara a soberania de Deus, né, Manassi? Você acredita nisso também? Sim, com certeza. E a gente vai trazer isso, Sueli, para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque naquela época, na época de Esther, naquele contexto persa, naquele contexto gentil, né, onde estava ocorrendo aquela história tão crucial do povo judeu, era para eles era
como que eu vou dizer, legítimo questionar onde está Deus. Onde está Deus? Não é? Era legítimo para eles fazer esse questionamento. Da mesma forma, não legítimo no sentido do que estava ocorrendo ali, né? Do decorrer da história. E para nós hoje, quando nós olhamos para a história bíblica, não só para o livro de Esther, mas olhamos para todo o livro bíblico, para todos eles, e a gente vê Deus agindo tão poderosamente na vida de algumas pessoas ali, né, de todos os personagens bíblicos, e a gente olha para a nossa história e pergunta assim, Deus não age do mesmo jeito que agia lá, não. Não é? A gente pode, né? Nossa, Deus agia de um jeito tão explícito lá, por que ele não age do mesmo jeito explícito aqui na nossa vida, que nós que somos chamados povo de Deus, igreja de Cristo? Por que Deus não age assim de forma tão explícita? Por que, por exemplo, né, a Leila, lá na Amazônia, né, de repente está ali no meio dos índios, evangelizando, educando aquelas crianças indígenas, e de repente não chega um pajé lá desafiando a Leila? Por que Deus não faz com a Leila a mesma coisa que fez com Elias, lá com os 300 profetas de Baal, né? Que, né, Elias foi lá, construiu aquele altar, cavou em volta do altar, encheu o altar de água em volta e colocou ali o sacrifício, né? Ele desafiou os profetas de Baal e eles tiveram todo aquele, né, aquele serviço, aquele trabalho, aquele suor, né, de chamar o seu ídolo, e seu ídolo, seus deuses não vinham sobre aquele altar, não é? E quando chega na hora de Elias, Elias simplesmente ora e vem fogo do céu, queima, não é? Toda aquela oferta, e além de queimar a oferta, seca, né? As chamas consomem, sugam toda aquela água que estava ali no altar, visível, né? A olho nu ali. Por que não acontece a mesma coisa com a Leila? E ele ainda tira um sarrinho, né? Grita Ainda tirou mais. sarro. Seus deuses devem estar dormindo, eles estão cansados, né? Eles foram viajar, né? Foram visitar outro lugar, né? Ele, né, faz aquela, né? Por que não faz a mesma coisa com a vida da Leila lá no Amazonas? Não estou dizendo que ele não pode fazer, mas por que ele não faz, não é? Por que ele não age da mesma maneira, por exemplo, com a Amanda, né? Quando Amanda não era convertida ao Senhor, por que Jesus não apareceu para Amanda como apareceu para Paulo na estrada de Damasco? Não é? Aquela conversão, né? Foi algo épico, né? A conversão de Paulo, né? Quando a gente lê lá em Atos a conversão de Paulo, a gente, né, respira fundo, né? Porque é uma história emocionante ali, né? Todo mundo ouvindo a voz de Deus. Paulo fica cego. Paulo, né, que estava indo com cartas para perseguir e até mesmo, né, com permissão de matar cristãos lá em Damasco. E Jesus aparece de uma forma assim, né, presente na vida de Paulo, a ponto, né, de Paulo cair em terra e dizer: Senhor, quem é o Senhor? Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Por que não foi assim na conversão da Amanda? Por que Deus não age da mesma forma que agiu lá, não age daqui? Então, Sueli, quando a gente fala a respeito de que no livro de Esther Deus não aparece, a gente diz que ele não aparece de forma dinâmica como um personagem, mas ele aparece nos bastidores, fazendo aquilo que ele faz com poder, não é? Através do seu poder, que é o quê? Movimentar a história, construir a história, conduzir a história, porque nós, cristãos, nós não acreditamos em acaso. Para nós não existe acaso. Para nós existe um Deus poderoso, soberano, sábio, providente,
que não só escreveu toda a história, como ele se revelou e continua se revelando através do seu Filho Jesus Cristo, e ele continua executando a história da maneira como ele escreveu, até que todas as coisas sejam consumadas com a vinda de Cristo Jesus, com a segunda vinda de Cristo Jesus. É isso, é por isso que a gente diz que não existe duas histórias, dois testamentos, existe separação de história. Escritura é tudo, é Antigo e Novo Testamento. O Antigo sempre aponta para o Novo, e o Novo ratifica, não, confirma o Antigo. É uma história só, é tudo interligado. São links, micro-histórias que completam, né, que produzem uma única história. Fala, Berê. Então, Nancy, eu estava aqui ouvindo você falar, né, de Deus nos bastidores. Mas eu não sei, para mim, a impressão que eu tenho, né, quando eu li o livro de Esther algum tempo atrás, Deus era tão presente ali naquela história que a primeira vez que eu ouvi uma pregação na igreja falando que não falava nenhuma menção de Deus no texto, eu falei, nossa, é mesmo? Não fala? Como assim? Porque eu vi Deus presente o tempo todo, então ele não era só no bastidor dele, ele era o protagonista da história de Esther, né? Do meu ponto de vista, né? Sim, ele é o protagonista. Como eu já falei, o livro não é sobre Esther, o livro é sobre Deus e como ele age e as formas como ele escolheu agir. Mas quando nós falamos que o livro não fala sobre Deus, é porque ele está inserido dentro do cânon do Antigo Testamento, que leva muito em conta a questão do nome de Deus estar ali citado. Então, para entrar no cânon do Antigo Testamento, era necessário não só entender que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, dele ser santo realmente na sua autoria, santo no sentido de que é Deus que inspira o homem, né, o escritor, né, o autor humano, mas ele também tinha que conter algumas coisas para que ele tivesse essa certeza de um livro inspirado. Então, tinha que conter atributos de Deus, tinha que conter o agir de Deus direto na história daquele povo, ele tinha que ter marcas de Deus na história do povo, e o livro de Esther não tem, a narração não tem absolutamente nada, principalmente a questão dos sacrifícios, né? O sistema sacrificial, da questão do perdão de pecados, do povo, da eleição do povo judeu como povo de Deus, como aquele que vai trazer o Messias para, como a Sueli falou, para o povo, porque quando o povo de Deus abria as escrituras para ler, por exemplo, quando eles iam para as sinagogas e abriam os livros dos profetas, o que eles esperavam achar nesse livro dos profetas? Eles esperavam achar o consolo, a esperança, as diretrizes, as leis, é claro, mas eles também esperavam achar a esperança da vinda do Messias para aquele povo. Esse era o ponto alto, né, daquele estudo que eles faziam nas sinagogas, quando eles estavam distantes do templo ali de Jerusalém ou do local onde eles estavam. Então, era isso, era o alimento deles. E o livro de Esther não tem nada disso. O livro de Esther conta uma história de um povo vivendo dentro de um outro povo, assimilado por aquele povo, vivendo de forma de acordo com aquele povo, e que, de repente, acorda, fala, não, eu não sou daqui, eu não sou desse povo, eu não pertenço a esse povo, eu não posso agir como esse povo, eu pertenço a alguém maior, superior. Então, é nesse sentido que o livro de Esther não fala sobre Deus. É lógico que como a gente, né, que conhece Deus, que fomos criados e que fomos, como que eu vou dizer assim, que conhecemos, né, pelo menos um pouco a palavra de Deus, a gente vai ver Deus na história. Mas se eu pegar uma pessoa
que não conhece a Bíblia, que não tem, ela vai falar, é um livro qualquer, como qualquer outro livro de romance. É uma É história sorte, romântica como qualquer outra. É sorte, né, Nancy? É, Uma pessoa de fora vai falar que é sorte. exatamente. Tá? Não é fé, não é, né, esperança, é sorte. É sorte. Né? É, Fomos deixados ao acaso e as coisas foram acontecendo como aconteceram, né? Nesse sentido. é Letícia? coincidência, né? Não cristocidência, né? A Exatamente. gente vive a cristocidência. Eu acho que para os nossos dias, eu tenho vivido muito isso. Para mim, né? Eu consigo ver nas mínimas coisas o agir de Deus na minha vida. Então, é uma alegria assim constante, né? Então eu sei que o cuidado de Deus com a minha vida, né? Só comentando, eu estava saindo para, eu mudei de plano médico, né? Por questão de valor. E então eu tinha assim na minha cabeça uma rotina muito grande de ir numa determinada clínica, né? E com essa mudança de plano médico, eu já fiz eu fui fazer uma segunda, um segundo exame. E já tinha ido, então, um primeiro, que eu fui no lugar errado, né? Porque tinha na cabeça o registro de um determinado lugar, de uma determinada clínica, e esse novo plano também é feito nessa mesma clínica, o nome, né? Que tem vários lugares. E aí eu cheguei no endereço que eu estava acostumada e me explicaram, não, esse exame a senhora faz em outro endereço. E aí eu fui no outro endereço e fiz. Depois passou um tempo e agora eu tinha que fazer um outro exame para levar para os médicos. E eu estava saindo de casa para ir no endereço errado. Eu não tinha lembrado de que nesse novo plano, que é bem novo mesmo, ainda não estou acostumada, era outro endereço, exame de sangue e tal e tal. Quando eu estava abrindo a porta da minha casa, eu entendo que Deus fez eu lembrar. Eu ia pegar o carro, ia de novo para o endereço errado, sendo que eu ainda trabalho no secular e tudo correndo e vai para exame. Tá certo que como trabalhadora você tem direito, eu sempre trago o atestado, a declaração e tal. Mas a rotina de trabalho você tem que fazer, mesmo você saindo, você tem que dar conta. Então é sempre tudo muito corrido e tal. Eu me alegrei tanto, porque eu entendo que Deus me lembrou, fez eu lembrar para que eu não fosse para o lugar errado, né? Então, eu acho muito legal se a gente se acostumar a enxergar o mover de Deus na nossa vida, mesmo nas mínimas coisas, né? Então, é isso que eu queria falar. A gente não vive coincidência. Eu Não, não entendo que a vive. gente vive cristocidência. É verdade. E a gente tem que trazer isso, né, como a gente estudou lá em Ruth, para tudo que acontece, desde dos acontecimentos ruins que nos abatem no primeiro momento, como naqueles momentos de alegria que nos trazem, né, conforto, que nos trazem grande contentamento. Todas, né, como Romanos fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, tudo coopera para o bem. E esse bem, às vezes, a gente pensa que é um bem final feliz, mas, na verdade, esse bem é algo muito mais importante e muito mais digno. Esse bem é ser conformado à imagem do Filho Jesus, à imagem de Deus. Então, tudo coopera para que nós alcancemos essa imagem de Cristo Jesus. É muito melhor do que um final feliz. Então, às vezes a gente fala, como assim coopera para o bem se a pessoa que eu amava morreu? Ou se a minha situação financeira acabou ficando assim? Ou se eu fiquei doente? Ou se eu passei por isso, por aquilo? Esse bem não é um final feliz. Ele pode acabar, certo? A sua situação pode acabar no final feliz, sim, claro. Mas esse bem específico que Paulo está falando é ser conformados, né? Ser transformados à imagem do seu Filho Jesus. É por isso que não existe coincidência.
Letícia? Oi. Então, uma coisa que eu acabei pensando conforme a gente foi falando sobre o livro de Esther, que é um livro que eu também gosto muito, é que quando a gente é mais novo na fé, a gente quer o milagre de Deus na nossa vida. Mas quando a gente amadurece na fé, não que a gente deixe de querer isso, mas a gente passa a querer muito mais ser o milagre de Deus na vida dos outros, na vida da nossa comunidade de cristãos e na vida de pessoas que ainda não se converteram. E eu vejo muito isso na vida de Esther. No final das contas, o grande milagre de Deus no livro não é algo que ele faz na vida de Esther, mas algo que ele usa Esther para fazer para todos os judeus. E no final das contas, o que Deus faz através de Esther é usando o quê? Sabedoria, fé, todas essas coisas. Eu vejo a Esther como uma pessoa muito estratégica, uma pessoa que é fiel a Deus, que tem ética, e ao mesmo tempo, ela sabe jogar os jogos de poder. Mais para frente a gente vai ver, ela tem um momento do texto em que, assim, ela é muito sagaz. Depois de muita oração, depois de muito jejum, ela toma algumas decisões, algumas escolhas que são extremamente perspicazes. E, assim, a gente, muitas vezes, quando a gente vai tomar essas decisões, desde no nosso casamento, até na política, às vezes a gente, hoje em dia, quer fazer as coisas no grito, né? Quer chegar se impondo, quer chegar falando, fazendo e acontecendo. E, às vezes, o que Deus quer usar na gente para fazer com que, de alguma forma, a gente sirva para mudar aquela situação, é que a gente seja estratégica, a gente saiba falar, a gente saiba convencer as pessoas, ser persuasiva, não de uma forma manipuladora, mas justamente para o bem, ser uma força do bem na terra, entende? E eu vejo isso com muita clareza no livro de Esther, me inspira bastante. E você vai perceber, Letícia, vamos perceber que ela não foi sagaz só depois, não, ela foi sagaz desde o início. A gente vai perceber isso também no livro dela. E eu quero já pedir para vocês, antes de mais nada, que vocês abram o seu coração para aquilo que a gente vai aprender sobre Esther, tá bom? Talvez ele bata aí de frente com algumas coisas que vocês já conheciam ou aprenderam, e a gente vai discutir um pouquinho a respeito dessas coisas que vocês aprenderam sobre Esther antes, tá bom? Amanda? Nancy, eu estava pensando a respeito do que você falou, por que Deus não age hoje da mesma maneira como ele agia? E eu penso, posso estar errada, mas hoje, por conta da vinda de Jesus e da morte de Jesus, hoje a gente tem o Espírito Santo que nos convence, não é? Antes, no Antigo Testamento, eles tinham esse convencimento, porque eu fico pensando que Deus precisava ser tão claro, ele precisava se mostrar de forma mais clara. Hoje o Espírito Santo nos convence, né? Ele convence aqueles que ele chama, né? Não é isso? Ou é muito errado? Tem a ver com isso e tem a ver também com a questão da revelação. Quando a gente fala sobre o agir de Deus na história, ou Deus, né, conduzindo a história, a gente tem que ter em mente que Deus ele começa a se revelar em determinado momento. Como que Deus se revela, em primeiro lugar, na história bíblica? Se revela lá em Gênesis para aqueles que ele criou, Adão e Eva. A gente lê lá em Gênesis que ele andava, né, com Adão, se encontrava com Adão e Eva na viração do dia. Ou seja, né, Deus pessoalmente se encontrando com aquele casal. Então, aquele casal, ele teve o quê? Uma revelação plena do seu Criador. Adão e Eva conheciam plenamente o seu Criador, porque a Bíblia afirma que Deus se encontrava com eles na viração do dia. Era ali uma revelação concreta. A gente tem que ter em mente de que Gênesis não é um livro poético no sentido de que é mitológico, é um livro poético, sim, escrito na sua primeira parte no gênero de poesia, mas ele está dizendo fatos reais, é um livro real, aconteceu, realmente é um livro que houveram fatos que são históricos e reais. Se a gente não entender o livro de Gênesis como um fato histórico e real, todo o restante da Bíblia perde o sentido. Então, Amanda e meninas, Deus se revelou pessoalmente e de forma concreta para aquele casal. Só que aconteceu o quê? Pecado. Pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, qual que é a primeira reação daquele casal? Se esconder de Deus.
e toda a sua estrutura de imagem e semelhança de Deus, ela fica deturpada, fica corroída, o que a gente chama de depravação total. O que era bom ficou ruim, não deixou de existir, mas ficou ruim, ficou danificado, ficou manchado. E essa mancha fez com que, a partir de Adão, todos aqueles que nascessem a partir de Adão, também nascessem com essa depravação, com essas manchas. E isso dificulta o quê? O conhecimento do seu Criador. Então, a partir desse momento, é necessário que Deus comece a se revelar de forma o quê? Paulatina e constante. Então, é necessário que haja o quê? Grandes atuações de Deus na história, para que aquele povo veja e entenda quem é o seu Deus. Para que haja o quê? Um alicerce desse conhecimento, dessa revelação de Deus. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas à medida que a gente vai lendo, né, tem um crescente, né, como se fizesse aquele gráfico, né, que a gente estuda na escola, que começa com uma revelação aqui, sobe, 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 aí essa revelação ela estaciona, que é o final do Antigo Testamento, aqueles 400 anos sem revelação, sem profeta em Israel, não existe profecia, né? Deus fica em silêncio, que é representado por aquela folhinha branca que separa o Antigo do Novo Testamento na nossa Bíblia, e de repente o gráfico faz assim, ó, vai lá para cima. Por quê? Porque o próprio Deus se encarna e entra na história humana, como homem mesmo, Jesus Cristo. Então, o gráfico vai lá para cima, dá o quê, né? Aí acontece todo aquele rebuliço, é demônio se revelando para tudo quanto é lado, é história acontecendo assim, de uma forma, porque a própria luz estava no nosso meio. João vai dizer isso, né? Que a luz estava com os homens, né? A luz resplandeceu nos homens, junto com os homens, é o próprio Deus pisando no chão dessa terra. Então, é lógico, quanto mais luz, mais poeira, mais sujeira a gente enxerga, não é assim, Lourdes? Né? Se você vai limpar a cozinha com a luz apagada, né, você não vê muita sujeira, mas a partir do momento que se acende a luz, né, qualquer sujeira é sujeira, você vai querer ir lá limpar, não é assim? Foi o que aconteceu com o ministério terreno de Jesus, havia muita luz, porque a própria luz estava aqui, então era por isso que existia tanta manifestação de demônios na época que Jesus estava aqui, porque o próprio Deus estava conosco. Então, Amanda, quando acontece a revelação total, que é Jesus Cristo, a revelação de Deus para nós, que é Jesus Cristo, nós somos chamados agora a ter a mesma fé que aquele povo tinha na esperança da vinda do Messias. Agora nós temos a mesma fé, porque conhecemos a luz e vimos no sentido de que pessoas que foram testemunhas oculares deixaram isso registrado para nós, e nós cremos nessas testemunhas, e agora somos chamados a ter essa mesma fé na segunda vinda, no retorno de Jesus Cristo, Messias, para vir buscar a sua igreja. Então, aí o Espírito Santo vem e faz com que essa revelação, né, que aconteceu de forma tão espetacular, desde a queda até a vinda de Jesus, ela se fixe no nosso coração, e aí a gente entenda, e para nós é mais fácil do que as outras pessoas que não têm Cristo, entender que Deus sim atua na minha vida da mesma forma que atuava lá, só que de uma forma diferente, porque nós somos chamados a entender essa atuação pela fé e fé na palavra de Deus. Então tem a ver com as duas coisas, tanto com Nancy, a presença do Espírito em nós, quanto a questão da revelação. Oi, quem falou? Obrigada, Nancy. Na realidade, assim, eu penso que Deus também não só se revela a nós, como também se revela a pessoas que nem o conhecem, né? Porque lá no livro de Esther, aquele sonho lá não veio à toa, né? Não veio à toa.
O sonho do rei não veio à toa, né? Então, eu acho assim, que ele se revela de todas as formas, né? Sim, ele, antes de Jesus, né? Como que os profetas tinham as suas revelações? Em sonhos, em coisas que Deus pedia para eles fazerem, que, não é? Casar com uma prostituta? Por que eu tenho que casar com uma prostituta? Não é? Para revelar o seu amor, Deus, que coisa mais estranha, né? Pegar a panela, amarrar cinto. Como que assim, né? Então, Deus, conforme, né, a sua imensa sabedoria no seu tempo, de acordo com aquela pessoa que ele estava usando para se revelar, ele vai se mostrando de formas diferentes na vida de cada um. Mas o que a gente pode entender, tanto do livro de Ruth, como de toda a questão bíblica da história da redenção, que eu digo que a Bíblia é uma única história, conta uma única história, que é a história de Deus redimindo o seu povo, a sua criação, a gente vai entender que não existe coincidência em tempo algum. O que existe é Deus vestindo a luva chamada história e trabalhando através dessas coisas. Da mesma forma como a Rosângela está lá tricotando, que eu estou achando lindo aqui, tá, de vez em quando ela levanta a agulha aqui, gente, que delícia que é tricotar, né? Da mesma forma como as mãos da Rosângela estão lá tricotando a malha que ela está fazendo, Deus está tricotando a nossa história. Só que ele já tem a receita, já sabe qual é o ponto, já sabe onde ele vai reduzir, onde ele vai aumentar, o tamanho da cava, o tamanho do decote, ele já sabe tudo. A gente que fica assim, o que vai acontecer agora? Tá bom, gente? Muito bom esse bate-papo, gostei desse bate-papo, espero que a gente tenha mais papos assim nas próximas aulas. Meninas, né, assim, esse tempo é para a gente conversar mesmo. Somos o milagre no caminho do milagre na vida de alguém. Isso mesmo, Dani. Somos o milagre no caminho do milagre de alguém.